Capítulo 3. Serei bondoso. Sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Jesus foi o homem mais bondoso que já viveu no mundo. Todos se sentiam atraídos por ele e o amavam porque era bom, e todos admiravam o grande mestre porque seus ensinos tinham sentido e sua doutrina era verdadeira. Todos admiravam os poderes extraordinários que possuía. Ele não ressuscitava os mortos, não expulsava os demônios, não curava os doentes. Acima de tudo, porém, todos o amavam, porque ele era bom. A bondade é o amor atuando na vida, é o amor brotando do coração, é o amor em atividade. Deus é amor. Jesus veio ao mundo para demonstrar por meio de sua vida diária o profundo amor de Deus pelos homens. Todos os atos da sua vida de desprendimento eram também atos de Deus. Cada incidente do seu ministério revelava o Pai. Deus, o Pai, é o mesmo que Deus, o Filho. As palavras mais repassadas de amor que saíram dos lábios na terra foram as que Jesus proferiu quando estava pregando na cruz do Calvário. Diante dos seus algozes orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sem oferecer qualquer resistência, deixou que os cruéis soldados o colocassem na cruz e furassem suas mãos estendidas e seus vacilantes pés com terríveis pregos, e ainda pediu ao Pai que lhe perdoassem, porque sabia que eles ignoravam o fato de estarem crucificando o próprio Filho de Deus e que, se o soubessem, não o fariam. Amando-os, Jesus perdoou o trágico erro que cometiam. A mesma oração que Jesus fez por aqueles homens, fez também por você e por mim. Foram os nossos pecados que o pregaram na cruz. Na sua misericórdia, ele pediu ao Pai que também nos perdoasse. É esse devoto amor revelado por Deus no Calvário que perdoa os nossos pecados. O amor de Deus está sempre ligado a atos de perdão. A suprema riqueza da sua graça, disse Paulo, se mostra na bondade para conosco em Cristo Jesus. O amor de Deus está sempre ligado a atos de perdão, a suprema riqueza da sua graça. Disse Paulo, se mostra na bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois nós também, escreveu o apóstolo Paulo, outrora éramos nécios. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro e morreu em nosso lugar para nos salvar dos nossos muitos pecados. Ele foi bondoso conosco e nos perdoou completamente. Jesus não tomou em consideração o fato de sermos egoístas e mesquinhos, descrentes e medrosos, nem de termos pensamentos impuros, língua amarga e espírito cruel. Amou-nos quando éramos pecadores. Com amor eterno eu te amei, declarou Jesus, dizendo que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Isaías ficou tão impressionado com o amor de Deus que exclamou: celebrarei as benignidades do Senhor, segundo a multidão das suas benignidades. Foi a bondade de Jesus que atraiu Maria Madalena, a mulher impura de quem tinha expulsado 7 demônios. Misericordiosamente, o Mestre perdoou todos os pecados dela, e o resultado foi que Maria passou a amar tanto o seu grande benfeitor, que isto não só fortaleceu seu coração, mas também a conservou fiel a ele até a sua morte. Foi a bondade de Cristo que selou a afeição de Pedro por ele. 3 vezes esse pecador negou seu mestre com imprecações e linguagem baixa, mas Jesus não o repreendeu. Muito ao contrário, ganhou o coração do pobre Pedro com um olhar de compaixão e simpatia, tal que o levou a se arrepender da sua hipocrisia e a se converter. Dali por diante, Pedro passou a fortalecer seus irmãos com o mesmo amor que Cristo lhe havia demonstrado. Os olhos do Senhor andam por toda a terra e estão sempre em busca do coração daqueles que clamam por misericórdia. Ele está sempre pronto para lhe estender o poder do Salvador da sua bondade. Embora seja uma das mais belas histórias registradas na Bíblia, poucas vezes se fala na atitude de Davi quando foi colocado como rei de Israel. Saul, o monarca que o antecedera, tinha sido inimigo mortal
e levado pela inveja, tudo fizera para destruí-lo. Davi, porém, retribuiu com bondade. Ele e Jonatas, filho de Saul, foram os melhores amigos. A Bíblia conta que um dia Ziba, servo de Saul, foi chamado à presença de Davi e lhe perguntou: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use a bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Levado à presença de Davi, Mefibosete curvou-se diante dele e disse-lhe: Davi, Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade contigo, por amor de Jonatã, teu pai. Em seguida mandou que lhe entregassem todas as propriedades de Saul, o pai de Jonatas, e que ele mesmo passasse a comer à mesa do rei. Tal atitude abrandou o coração de Mefibosete, que respondeu para o rei: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Dali por diante, Mefibosete passou a fazer parte da casa de Davi e a comer à sua mesa, recebendo a herança de Saul. Tal demonstração de bondade da parte do rei, feita em memória de Jonatas, foi para todo Israel um exemplo do que faz o amor de Deus quando atua no coração dos homens. O Senhor mostrou sua bondade a este mundo através de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que todos quanto o aceitassem como seu Salvador recebam suas melhores bênçãos e tenham finalmente a vida eterna. Não foi, porém, a morte de Jesus que despertou no coração de Deus seu amor por nós. Não, foi seu amor por nós que levou Jesus a morrer em nosso lugar. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso que o Pai ama ainda mais. Agora, se Deus Pai e Deus Filho têm sido tão bons para conosco, não deveríamos nós ser também bons uns para com os outros? Meu texto favorito se encontra em Efésios 4,32. Antes, sede um para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No livro A Majestade da Bondade, página 14 e 15, conta-se a história de um comerciante e de um rapazinho. Ouvi dizer que o senhor tem um cachorrinho com uma perna aleijada e eu gostaria de comprá-lo, se não for muito caro. Possuo $1,30 comigo, e isso é tudo que eu tenho na minha poupança. O dono da loja de animais de estimação olhou surpreso para o rapazinho, porque esse animal desejado era o mais barato que tinha para vender e custava $10. Meu rapaz, disse ele, imagino que você queira ter um cãozinho para passear com ele, e isso não vai ser possível com este, porque ele não pode andar muito bem. Então o menino ergueu uma perna das suas calças e mostrou-lhe um aparelho que tinha. Disse com uma expressão toda peculiar: Eu também não ando muito bem e penso que este cãozinho vai precisar de uma pessoa que o compreenda até que fique acostumado com o seu defeito, assim como eu. O menino não só recebeu o cachorrinho, mas também não teve de pagar coisa nenhuma por ele, porque o dono da loja, compreendendo que o cão aleijado estaria em mãos muito amorosas, deu-lhe de presente ao garoto. Um outro incidente relatado na mesma publicação, página 17 e 18, ilustra muito bem a importância do espírito de gratidão que transborda de bondade. O Dr. Guilherme Stiger fez referência em público a uma idosa professora, a Sra. Wendy, que 30 anos antes se esforçara muito para que ele passasse a admirar os poemas de Tennyson. Alguém então lhe perguntou se ele já contara isso para ela, e ele teve de admitir que nunca o fizera. Pouco depois escreveu para sua ex-professora uma carta de agradecimento. Por sua vez, a mulher respondeu: Meu caro Guilherme, não tenho palavras para lhe dizer tudo o que sua carta significou para mim. Estou nos meus 80 anos de idade e vivo sozinha num pequeno quarto. Eu mesma cozinho minhas refeições e vou resistindo tal como a última folha de outono. Talvez esteja interessado em saber que lecionei durante 50 anos e sua carta é o primeiro agradecimento que recebi de alguém. Ela chegou em minhas mãos numa manhã fria e azul e me confortou como coisa alguma fez durante muitos anos. Essa história é um sermão que bem ilustra o versículo da Bíblia que diz: Palavras agradáveis são como favo de mel,
doces para a alma e medicina para o corpo. Em Provérbios 16, 24. Agora olhe à sua volta e veja como esse mundo é gelado por causa da frieza e incredulidade que os homens manifestam um para com os outros. Falta muito espírito cristão. Somos bondosos para os que são amáveis conosco, mas mesquinhos para os que são mesquinhos e cruéis, e para os que vivem atribulados. Jesus, porém, ama os pecadores. O povo atualmente, até mesmo dentre os que dizem ser cristãos, é egoísta e se esquece dos outros. O lema dos que só pensam em si mesmos e nos seus familiares é estar entre os primeiros. Eles se esquecem dos números 2 e 3 e dos números 4 e 5. O limite das suas responsabilidades parece ser eles mesmos e os que lhes estão mais intimamente ligados. Por vez, até se esquecem dos próprios parentes. Caim, sem amor e sem bondade, matou seu irmão Abel. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso eu sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4, 9 e 10. O que Deus estava querendo dizer para Caim era mais ou menos o seguinte: Sim, Caim, você é guardador do seu irmão, você tem responsabilidade com ele, você deveria ter sido bondoso com Abel, fossem quais fossem as desavenças havidas entre ambos. No entanto, você acabou de matá-lo. Cada um de nós é responsável pelos irmãos e irmãs, não só do próprio círculo familiar, mas também da grande família de seres humanos, seja na rua onde moramos, na cidade em que vivemos ou no mundo inteiro. Este mundo é uma única família de homens e mulheres, de crianças e jovens, pretos e brancos, vermelhos e amarelos, ricos e pobres, livres e escravos, aleijados e sadios, fortes e fracos, feios e bonitos, simpáticos e desagradáveis. Todos são membros de uma única família com a qual Jesus se identificou quando nasceu neste mundo. Não temos o direito de sacudir os ombros, tampouco ser frios com pessoas de outras raças e de costumes diferentes dos nossos. É possível que você tenha sido ensinado a desprezar algum tipo ou qualquer de pessoa, mas nos devemos lembrar de que todos somos irmãos e irmãs em Jesus Cristo e que Ele morreu para salvá-los também. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostrou que o estrangeiro que fora bondoso com a vítima dos ladrões era um homem de Deus, e que o sacerdote e o levita que haviam passado de largo eram do diabo e não tinham o Espírito de Deus. Professavam ser de Deus, mas não eram. Homem algum é de Deus se for frio, cruel e sem coração. Os homens de Deus são sempre bondosos, misericordiosos e compassivos. Quando você diz, pela graça de Deus serei bondoso, está afirmando que quer ser um bom samaritano, um bom vizinho de todos os homens e mulheres e de todos os rapazes e meninas com quem entra em contato. Tome a sua Bíblia e leia este emocionante acontecimento narrado em Lucas 10, de 25 a 37. O incidente do bom samaritano não era uma história inventada, mas acontecera de fato naqueles dias e todos ainda se lembravam dele. Procure com sua imaginação ver o viajante ser atacado pelos ladrões e deixado quase morto à beira da estrada de Jericó. Passou então um sacerdote que, depois de observar o que tinha acontecido, nada fez em favor do moribundo. Não levou muito tempo para que aparecesse um levita que também viu a cena, mas continuou seu caminho. Cada um destes que se intitulavam ministros de Deus desculpava-se dizendo: Isso não é comigo. Quando, porém, chegou um samaritano, pessoa que pertencia a um povo desprezado e diferente do que a vítima era, ele parou, cuidou dos ferimentos, levantou cuidadosamente o infeliz, colocou-o sobre seu próprio jumento e levou-o para uma estalagem, pagou as despesas, deu dinheiro adiantado e ainda responsabilizou-se por tudo o que viesse a faltar, prometendo pagar na sua volta. Terminando de relembrar o fato, Jesus perguntou ao advogado que o questionara: Quais desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. A pessoa que está mais perto de nós e com quem entramos primeiro em contato é o nosso vizinho.
E não faz diferença a cor que tenha, ou a igreja que pertença. O essencial é que ele precisa da nossa ajuda. Muito mais importante do que saber quem é nosso vizinho é sermos nós mesmos um bom vizinho, um vizinho tão bom como Jesus foi. Por onde quer que andasse, Jesus beneficiava o povo, e fosse por seus seguidores, passavam a fazer o mesmo pelos outros. Tem você vontade de seguir o Mestre com um coração transbordando de amor? Anos atrás, uma senhora de cabelos brancos vinha todos os dias da semana para um grande edifício, levando consigo uma cesta cheia de flores. Em silêncio, quase sempre sem ser percebida, ela passava por todos os escritórios e enchia os vasos que encontrava. Durante algum tempo, os que ali trabalhavam aceitavam as rosas e os cravos como alguém que fazia isso por ter sido pago, mas um dia souberam que era uma santa mulher que lhes levava as flores e que o fazia movida pelo amor e pelo desejo de dar mais vida aos que trabalhavam naquele prédio. Ninguém sabia das dificuldades, das tristezas pelas quais ela passava, e que era nessa expressão de amor que encontrava sua felicidade. Mitigar a dor dos outros é mitigar a própria. Seja a recapitulação dessa história um tributo silencioso e fragrante das dádivas de amor daquela senhora. Há um belo poema que diz o seguinte: apenas Deus é que sabe o valor de um ato sublime que é feito com amor. Levanta a cabeça caída no chão, transforma inimigos em grandes amigos e, em vez de tristeza, traz consigo a luz da esperança de um bom coração. O ódio que arruina e o infame desdém derretem suas fúrias diante do bem. O ato sublime que é feito com amor arranca sorrisos no meio da dor. Certa vez, Abraham Lincoln disse o seguinte: gostaria que os que me conhecem dissessem de mim que sempre quis arrancar um espinho e plantar uma flor no lugar. Esse grande homem tinha sentimentos bondosos. Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, o bom coração do grande emancipador alimentava uma simpatia muito grande pelas tropas e pelo povo do Sul. Nunca sofri por causa do Sul, disse ele, mas o sofrimento dele era o meu sofrimento e as suas perdas eram as minhas. Conta-se que na terça-feira, 4 de abril de 1863, depois de Richmond, a capital do Sul, ter sido evacuado, o presidente Lincoln desceu ao rio Potomac no navio Capitânia Malvern e, sempre acompanhado, desembarcou na praia e entrou na capital confederada. Andou uns 3 quilômetros pelas ruas cheias de destroços de guerra e chegou a um edifício sede, de onde Jefferson Davis, o presidente dos Estados Confederados, comandara suas tropas até bem poucos dias antes. O alto e magro presidente sentou-se à cabeceira da mesa da sala do gabinete e olhou pela janela. Parecia estar meditando. Não havia qualquer expressão de triunfo em sua face, mas havia lágrimas em seus olhos. No que estaria ele pensando? Ninguém sabe exatamente, mas os que os conheciam e compreendiam disseram que pensava na sepultura de centenas de milhares dos mortos do Sul e do Norte que nunca mais voltariam para suas casas. A cabeça desalinhada de Lincoln caiu sobre os braços e ele chorou como uma criança. Ele era um homem bom e levava sobre o coração o fardo das cidades destruídas do Sul e a dor que enchia tanto os lares do Sul como os do Norte. É sendo bom e tendo bom coração que se alcança a verdadeira grandeza. Ser egoísta é mal tanto para você como para os outros. Pense por um momento no papel que a bondade exerce nos relacionamentos humanos. O que quero dizer com relacionamentos humanos? Quero dizer isso: neste mundo em que vivemos, cada dia nos esbarramos com todos os tipos de gente. Primeiro é nossa mãe e nosso pai, depois nossos irmãos e irmãs, nossos professores, o diretor da escola, os colegas de classe, o pastor, o médico, o dentista, os vizinhos, os amigos e, finalmente, todos os estranhos que andam pelas ruas. Da nossa parte, estamos mais familiarizados com umas pessoas do que com as outras, e a maneira como nos relacionamos com elas se revela pela atitude que tomamos. Somos porventura corteses, atenciosos e bondosos com os nossos semelhantes ou somos egoístas, desrespeitadores, imprudentes e até cruéis com eles? O segredo de ser apreciado pelos outros é a gente mesmo manifestar apreciação por eles, e o segredo de ser amado é amar. King James, a secular tradução inglesa da Bíblia, dá a seguinte
Redação para o Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos deve ele mesmo mostrar-se amigo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Os cristãos não são os únicos que têm de lidar com pessoas e participar de encontros com os demais membros da família humana. Também os não cristãos têm de fazê-los todos os dias. Seguidamente, no esforço para obter amigos e influência a fim de conseguir a simpatia de outros para seu modo de pensar. Alguns ambiciosos políticos e homens de negócio dão presente, usam de suborno e agem com prodigalidade. Para quê? Somente para conseguir poder, prestígio, autoridade e riquezas. O cristão, porém, tem a mais autoestima pelos outros e é cortês e bondoso com eles, tudo porque sente que deve proceder dessa maneira. Jesus está no coração dele e dali, pelo amor seu, irradia para os outros. O cristão atrai as pessoas porque tem um coração afetuoso e porque é honesto, gentil, cortês e bom. Pode dar presentes e ser atencioso, mas o faz por razões completamente diversas e não para obter favores. Esta é a maneira que ele usa para mostrar aos outros como é Deus e atraí-lo para o nosso Pai Celestial. O juvenil que é bondoso traz consigo o presente de Jesus. O Senhor observa a juventude que se esforça para ser bondosa com os outros. Certa vez, Ellen White escreveu que temos a companhia da presença divina quando nossos pensamentos são levados cativos a Jesus Cristo. A recompensa que resulta da maneira correta de viver é a presença divina, fonte do poder que precisamos para alcançar todos os nossos ideais. A escritora inspirada nos dá o seguinte conselho: lançai mão de toda oportunidade a fim de contribuir para a felicidade do que vos cercam, compartilhando com eles vossa afeição. Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressão de apreço seriam para muita alma a luta em solidão, com um copo de água fresca para o sedento. Testemunhos Seletos, volume 3, página 99. Até os animais percebem quando uma pessoa é bondosa. O doce gorjeio de um canário, os meneios da cauda de um cão e o ronronar de um gato satisfeito são as respostas que eles dão para o amor demonstrado por uma criança. Essas reações são algo que nos convence dos resultados da bondade. Por quê? Porque onde elas não existem, é certo que a religião também não existe. Um verdadeiro seguidor de Cristo é bondoso até com os animais e não mata qualquer um deles por diversão. Todos os que vivem no campo sabem que bezerros e potros, cães e gatos, pássaros e até animais selvagens têm uma afeição natural por todos, sejam rapazes, meninas ou pessoas adultas. Prestem atenção na seguinte história. Um dos membros de um grupo de caçadores matou uma macaca e levou para seu abrigo. Logo em seguida, viu-se cercado por uns 40 ou 50 macacos furiosos que faziam um barulho infernal, indicando que estavam prontos para atacar. Quando, porém, o homem lhe mostrou uma espingarda, todos retrocederam, exceto o chefe do bando que permaneceu, guinchando furiosamente. O caçador, provavelmente por se sentir culpado da morte de um dos membros daquela família, não quis atirar, embora parecesse que só isso o livraria do perigo que corria. Num dado momento, talvez percebendo que suas ameaças não davam qualquer resultado, o macaco-chefe veio até a barraca, começou a gemer e, fazendo o mais impressionante gesto, parecia suplicar que lhe entregasse o corpo da macaca morta. Finalmente, o caçador percebeu isso e atendeu ao pedido. Tristemente, o macaco tomou-o em seus braços e o levou para os companheiros que esperavam mais adiante. Os que presenciaram essa cena resolveram nunca mais matar um macaco. Um caso igualmente patético aconteceu na Inglaterra. O vigia de uma plantação de ervilhas que estava sendo destruída pelos pombos atirou num macho que frequentava assiduamente o lugar. Imediatamente sua companheira pousou no chão, junto ao corpo, e com as mais expressivas maneiras dava mostras de dor que sentia. O vigia tomou a ave morta e arrancou-a num pau, pensando que isso espantaria os outros pássaros. No entanto, a fêmea não esqueceu seu companheiro e, dia após dia, continuou a andar vagarosamente em torno do pau. Quando a bondosa esposa
do sitiante soube da história, imediatamente correu em socorro da pobre pomba, e lá encontrou exausta de tanto andar, tendo feito até um trilho. Só depois da bondosa senhora remover o corpo é que a pomba foi embora. É um mal muito grande matar qualquer criatura de Deus, a menos que haja necessidade disso para a manutenção da vida humana, ou por alguma outra razão muito importante. Embora seja verdade que os homens valem mais do que os pardais, Deus não criou estes e nem quaisquer outros animais para servirem de alvo a arcos e flechas, espingardas, pistolas e estilingues. Ele os deu numa manifestação de amor por nós e para nos deixar felizes. É um pecado contra Deus praticar crueldades contra essas criaturas e deixar de ser bondosos com elas, maltratando-as e tirando-lhes a vida. Até as plantas do campo e as florestas são criaturas de Deus e não devem ser destruídas a não ser para um propósito absolutamente útil e necessário, disse Deus para o antigo Israel. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruas o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberem não se comem, destruí-la-ás. Embora seja verdade que há pragas que precisam ser destruídas, o cristão não tira sem necessidade a vida de qualquer criatura de Deus. Para ilustrar o lugar que as criaturas aladas têm na natureza e para aprender as lições que elas nos ensinam, vou contar a seguinte história. Pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, irrompeu um incêndio muito grande na floresta aos pés das montanhas Himalaias. Os nativos acudiram logo e começaram a lutar contra as chamas, enviando todos os esforços que podiam para debelar a tragédia. Vendo dois homens parados e olhando para algo que havia numa árvore, alguém pergunta: "Para o que estão vocês olhando?" "O ninho", responderam eles, apontando para um que estava lá em cima no meio dos galhos e cheios de filhotinhos. Os ramos ardiam fortemente e era certo que tudo seria destruído dentro de instantes. Olhando para cima, todos viram a mãe voando desesperadamente em torno do ninho. Embora tivessem muita vontade de salvar os filhotes, os nativos não conseguiam se aproximar deles por causa do calor que havia. Quando faltavam poucos momentos para que o ninho fosse queimado, um dos nativos disse a si mesmo: "Agora a mãe vai tratar de salvar, porque nada mais há do que possa ser feito." O que aconteceu foi exatamente o contrário. Tão logo o ninho caiu em chamas e a mãe voou para cima deles e estendeu suas asas sobre os filhotinhos. Todos morreram queimados e todos foram reduzidos a cinzas. Oh, que amor revelou aquela mamãe passarinho! Podemos aprender dos animais, dos pássaros e até dos peixes muitas lições do amor de Deus tem para com suas criaturas e do cuidado que lhe dispensam. Se estudarmos os hábitos dos seres vivos e se estivermos dispostos a aprender as lições que eles nos podem ensinar, se desvendarão diante de nós muitos mistérios a respeito do caráter e do poder de Deus. Portanto, rapazes e meninas, sejam sempre bondosos, não somente com os seres humanos, mas também com os animais, e lembre-se de que é pela misericórdia de Deus que nos revela a sua misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, disse ele, porque alcançarão misericórdia. Faz alguns anos, um homem chamado David Dunn escreveu um artigo intitulado "Experimente dar-se a si mesmo", que foi condensado na revista Seleções, do qual tirei uma grande lição. Ele escreveu o seguinte: "Nossos tempos são agitados, o mundo está cheio de lutas e sofrimentos. Homens e mulheres de toda parte procuram ter paz na mente e no coração, e tudo fazem como indivíduos para levantar o manto de tristeza e medo que oprime a humanidade. Você e eu precisamos ajudá-los. Mais do que qualquer outra coisa, o mundo precisa de influência saudável, de uma grande onda de atos simples de bondade que livrem os homens da inveja, do egoísmo e da avareza. Tal onda precisa começar com nós mesmos, porque a tarefa está além dos governantes deste mundo e dos homens de Estado. Em nossa vida diária, nós, os cidadãos comuns, precisamos fixar nosso espírito
e estabelecer para este mundo um padrão onde haja mais bondade. Para Davi Hume, os atos de bondade passaram a ser um passatempo favorito. Aprendeu que era dando-se a si mesmo que ele mesmo se encontrava. Viver é dar e dar é viver. Tanta gente se interessou pelo artigo publicado em Seleções que ele teve de escrever um livro inteiro sobre o assunto, dando-lhe o mesmo título. As 3 últimas frases da introdução são as seguintes: poderia haver melhor oportunidade para que todos nós nos esforcemos e nos demos a nós mesmos? Poderia haver qualquer outra coisa que devêssemos fazer como indivíduos para contribuir mais para a paz no mundo do que conseguir desta maneira nossa própria felicidade pessoal? Duvido. Quer você unir-se numa cruzada que torne o mundo mais feliz e mais cheio de bondade?